Cor de leitura em voz alta. Um olhar sobre o mundo, movimentos migratórios. Jogo do município, MyPolis. Fim do ano letivo. A hora do piropo na Rádio Radical. Olá, boa tarde. Está a ouvir a Rádio Radical e eu sou o Afonso. É mais uma emissão na hora do piropo, na rádio da Escola Básica 23 de Machel. Boa tarde, eu sou a Maria. O nosso e vosso programa das sextas-feiras já vai na emissão 107. Boa tarde, eu sou a Constança. E eu sou o Salvador. Sejam muito bem-vindos e vamos dar início ao último programa deste ano letivo. Hoje estamos com a Rádio Radical. E começamos com um bloco de notícias relativas às últimas semanas. Começamos com o Canguru da Matemática, organizado pelo professor João Reis. Os vencedores deste ano foram: Na categoria escolar, o Lucas Branco, do 5º A. E na categoria Benjamins, o Martim Pernas, 7º A. Muitos parabéns a ambos e a todos os restantes concorrentes. No dia 30 de maio, os alunos da Valência de Apoio Especializado à Multideficiência tiveram um dia especial. Com o fruto da Banca Solidária, foi possível proporcionar um dia diferente e feliz aos nossos colegas, com uma visita ao Dinoparque, na Lourinhã. Agradecemos a todos os participantes da Banca Solidária e também à União de Freguesia do Machel e Monte Redondo, que nos cedeu o transporte. Foi um grande dia. No mesmo dia, as turmas do 9º ano tiveram a sua primeira aula de filosofia. As professoras Wanda Falcão e Ana Martins dinamizaram uma aula já a pensar no próximo ano letivo. Foi um sucesso. O espaço polivalente encontra-se envolvido em exposições de trabalhos dos alunos dos vários ciclos. Temos castelos medievais do 5º e 7º anos. O projeto de autonomia e flexibilidade curricular do 9º ano, sobre o Luís de Camões, no Espaço Cubo. O estudo estatístico do 6º ano no corredor. E o projeto de autonomia e flexibilidade curricular do 8º ano, um olhar sobre o mundo, movimentos migratórios, no Espaço Cabine. No dia 4 de junho, recebemos os alunos do 4º ano, que serão nossos colegas no próximo ano. Visitaram-nos mais de 5 dezenas de alunos, acompanhados pelos respectivos professores e assistentes operacionais. A atividade foi organizada pelas psicólogas do ATV, nomeadamente pela nossa psicóloga Wanda Souza. O objetivo foi mostrar a escola aos nossos alunos, tendo-se realizado várias atividades. Nesse mesmo dia, um conjunto de alunos do 5º ao 8º ano participaram no concurso O Sol que nos move. Ao fim de várias semanas de trabalho na construção de 5 carros movidos à energia solar, chegou a hora da apresentação dos mesmos em competição. Sendo o ano zero da robótica na nossa escola e competindo com a escola de São Gonçalo, as perspectivas de uma boa classificação eram poucas. Apesar de tudo, a equipa Azanas, constituída pela Joana Loução, do 7º A, e da Oriana Claudinho e Mariana Antunes, do 8º A, conseguiu um brilhante terceiro lugar. Muitos parabéns! No dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, as turmas do 7º ano deslocaram-se à Praia Azul, a fim de participarem no projeto Costa Viva. Tratou-se da 30ª edição desta atividade de limpeza de praias, sendo que a nossa escola participou em praticamente todas as edições. Depois da limpeza da praia, a organização comandada pelo Spel Clube ofereceu o habitual almoço no Pinhal Karting de Santa Cruz. Ainda no dia 5 de junho, os alunos do 8º ano, premiados no concurso Uma Aventura Literária, deslocaram-se à Feira do Livro de Lisboa. Aí, no Espaço Leia, receberam os prémios da modalidade de Teatro na Rádio. Seguiu-se uma sessão de autógrafos com as escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Assado. O Cor da Leitura também participou na visita à Feira do Livro. No mesmo dia, os alunos de português, língua não materna, tiveram uma visita de estudo a Lisboa. Os nossos 4 colegas do Bangladesh foram acompanhados pelo professor Pedro Cardoso. Para além de uma visita a vários pontos da cidade, houve a oportunidade de visitar a comunidade de Bengali, no coração de Lisboa. Foi um dia de descoberta e partilha. Rádio Radical. Rádio Средней школы Мachel.
E agora voltamos a falar no coro de leitura em voz alta. O coro é constituído por alunos do segundo ciclo e pelos professores bibliotecários Simone Teodoro e Norberto Monteiro. No passado dia 4 de julho, o coro passou por vários espaços da escola, apresentando textos do Luís de Camões. A Radical esteve presente na apresentação à turma do nono A. Vamos ouvir. Esta apresentação também para ver os vossos conhecimentos sobre Camões. Vamos? A época do Renascimento viu um dia nascer um dos maiores vultos que a literatura viria a ter. Com as descobertas prosperava o reino de Dom João III. As especiarias chegavam da Índia, que fora descoberta primeiro. Também se tinha descoberto o Brasil no seu esplendor, e fora Pedro Alves Cabral que dera ao mundo a sua cor. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da tropa urbana, em perigos e guerras forçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino correndo sobre o mundo. E foi nessa época tão próspera que Luís de Camões viveu, no seio de uma família nobre que de vários problemas sofreu. Era um homem diferente, este poeta fenomenal, e muitos poemas escreveu às damas da corte real. E também para plebeias escreveu o grande Camões, e na sua vida boêmia quebrou muitos corações. Amor é fogo arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Foi para a África lutar, e numa batalha o olho perdeu. Não teve uma vida fácil, e de muitos tormentos padeceu. Sem olhos viu o mal claro, que dos olhos se seguiu, pois cara sem olhos viu, olhos que lhe custam caro. De olhos não faço menção, pois quereis que olhos não sejam. Vendo-vos, olhos chuvejam, não vos vendo, olhos não são. Quando volta para Lisboa, agride um guarda real, e é condenado ao exílio no Oriente para seu mal. Porque lá enfrentou várias adversidades, foi várias vezes preso e conheceu tristes verdades. Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Mas também nessa terra que ele escreveu uma epopeia magnífica que aos tempos sobreviveu. E quando regressou da Índia, apresentou-a a Dom Sebastião, que pela sua qualidade lhe ofereceu uma pequena pensão. E apesar deste feito, muitas vicissitudes padeceu, e queixou-se da sociedade e do descrédito que sofreu. Não mais, musa não mais, que a lira tem, destemperada e a voz enlouquecida. E não do canto, mas de ver que vem cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não dá à pátria, não que está metida no gosto da preguiça e na beleza, numa austera abalada de tristezas. Escreveu ainda poemas e teatro cómico também, aquele que era um talento e foi sem mais além. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto por mudança, tornando sempre novas qualidades, continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança, do mal ficarmos nas boas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. E assim, na extrema pobreza, morreu este símbolo nacional, sem nunca ter percebido o quanto era especial. Rádio Radical, Rádio de Escola Básica 23 de Machial. Foi o coro de leitura em voz alta. Muito obrigado. E segue a nossa emissão do projeto de autonomia e flexibilidade curricular do 8º ano, um olhar sobre o mundo, movimentos migratórios, multiculturalidades. Foi um projeto desenvolvido nas duas turmas do 8º ano e em várias disciplinas.
Para a conclusão do projeto, a Radical deslocou-se no passado dia 4 de junho ao CLAIM, Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Torres Vedras, para a realização de uma entrevista. A professora Ângela Romão, coordenadora do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular do 8º ano, fez-nos a apresentação e apontou os objetivos desta entrevista. Vamos ouvir. Os movimentos migratórios constituem um dos fenómenos mais marcantes da contemporaneidade, refletindo profundas transformações económicas, sociais e políticas a nível global. Milhares de indivíduos deslocam-se diariamente em busca de melhores condições de vida, proteção ou oportunidades de desenvolvimento, contribuindo assim para uma crescente diversidade cultural nos países de acolhimento. Este processo conduz à formação de sociedades multiculturais, caracterizadas pela convivência de diferentes identidades culturais. A multiculturalidade, embora apresente desafios no que respeita à integração e ao diálogo intercultural, representa igualmente uma oportunidade para o enriquecimento mútuo, a promoção da tolerância e o fortalecimento da cidadania global. Nesta perspectiva, e no âmbito do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular do 8º ano, denominado Um Olhar sobre o Mundo, Movimentos Migratórios, Multiculturalidade, quisemos conhecer o trabalho desenvolvido pelo Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, CLAIM, no nosso concelho. Assim, os alunos elaboraram algumas questões para uma entrevista conduzida pela repórter da Rádio Radical, Lara Nico, à doutora Helena Rosa. A exercer funções como técnica superior na Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Torres Vedras, mais concretamente na Unidade de Governação Integrada e Inclusão Social, onde o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes se encontra integrado, a doutora Helena Rosa explicou-nos qual o trabalho desenvolvido diariamente, bem como os desafios enfrentados. Rádio Radical da Rádio din Escola Básica 2-3 din Machial. Feita a apresentação, vamos ouvir o trabalho da nossa repórter Lara Nico. Bom dia, doutora Helena Rosa. Bom dia. Em nome dos alunos do 8º ano da Escola Básica 2-3 no Machial, agradeço a sua disponibilidade para esta entrevista. Agora tenho algumas perguntas que lhe gostaria de fazer. Quais são os principais serviços oferecidos pelo CLAIM para apoiar a integração de migrantes na região? Lara, agradeço a tua questão. Assim, acho que na primeira fase é importante perceber o que é o CLAIM. Pronto, já te facultei documentação para perceberes também aqui um bocadinho da estrutura orgânica, que é importante. Saberes que somos um serviço que está integrado na Divisão de Desenvolvimento Social e que, efetivamente, nós somos um serviço municipal de proximidade. Este gabinete foi inaugurado em 2008 e integra uma rede de 150 gabinetes a nível nacional, muito direcionados para municípios e também sociedade civil. Nós somos uma equipa multidisciplinar e, em parceria com a AIMA, nós procuramos prestar informações e facilitar a resolução dos problemas do cidadão migrante, nomeadamente em questões relacionadas seja com a AIMA, o Instituto de Segurança Social, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Autoridade para as Condições de Trabalho, entre outras entidades públicas. Pronto, eu até te facultei o flyer para tu poderes também fazer uma análise. Ou seja, basicamente as pessoas chegam a Portugal, têm muita dificuldade em perceber estas questões burocráticas que muitas das vezes lhes impedem de viver a sua vida plena, nomeadamente a nível de trabalho, e então nós fazemos um serviço gratuito e personalizado em gabinete, por agendamento, embora também façamos atendimento espontâneo. Fazemos itinerância, vamos às juntas de freguesia, Junta de Freguesia de Ados Cunhados, Ramalhal e Campelos, para estarmos mais próximos, porque há pessoas que vivem em meios mais rurais e têm dificuldades de se deslocar aqui à cidade, e tentamos em gabinete perceber as principais dificuldades das pessoas e ajudamos nesse sentido. E há programas ou iniciativas específicas que o CLAIM desenvolve para promover a integração cultural e social dos migrantes na comunidade local? Sim, portanto, a Câmara Municipal de Torres Vedras implementa o Plano Municipal para a Integração de Migrantes, o PMI. O primeiro terá sido no ano 2011-2012,
Depois seguiu-se 2018-2020 e 2020-2023, em que neste momento está uma candidatura a decorrer também para o ano seguinte e foram feitas várias atividades. Eu posso mostrar aqui, a título de curiosidade, algumas dessas atividades que foram realizadas, pronto, no sentido de promover também aqui a inclusão. Portanto, o PMIM de Torres Vedras é uma estratégia fundamental para a integração de migrantes e fortalece a coesão social e a sua participação ativa na comunidade local. As pessoas necessitam de se sentir incluídas e o lazer acaba também por ter esse papel de aproximar as pessoas. Foi feita uma biblioteca humana, denominada de Aqui Lá Lá Aqui, cursos de língua portuguesa, extremamente importante quebrar a barreira linguística, a orquestra de música em ensemble, ou seja, músicas tradicionais de outros países, programa de migrante empreendedor, isto mais direcionado para quem quer abrir um negócio, uma atividade, encontros comunitários interculturais. Houve agora um encontro de conexões interculturais, foi muito engraçado, foi ali na Praça da Batata, em que estava representado comunidades, Ratos Cunhados, tínhamos no Nepal, tínhamos também Moldávia, ou seja, em que houve ali uma partilha, quer a nível gastronómico, ou seja, estava lá representadas comidas de várias nacionalidades, depois houve também um momento de dança. Verificámos, no entanto, assim, numa nota mais pessoal, que não houve uma adesão muito grande. Não sabemos se poderá também ter tido aqui algum reflexo das novas políticas migratórias. As pessoas também estão um bocadinho assustadas, importa referir isso, que relativamente às políticas migratórias nós hoje em dia assistimos a discursos nas redes sociais, discursos de ódio e também ideias desfasadas e enviesadas, muitas com sentido, tendo em conta que há muitas pessoas que também entram e não estão em situação regular, mas, ou seja, não é que tenha sentido o discurso de ódio, mas consegues perceber o porquê das pessoas terem aqueles medos, aqueles receios, e outras totalmente infundadas e adulteradas as informações principais, o que gera uma ideia completamente errada, e então as pessoas, por receio, acabam por não se querer envolver nestas atividades, que foi muito giro e não teve uma adesão muito grande, porque foi na semana a seguir às eleições e de facto verificámos que não teve a notoriedade que nós queríamos. Ainda voltando à primeira questão, importa referir que relativamente isto, lá está no PowerPoint, acho que é importante depois uma leitura mais atenta, para também não ser assim uma informação assim muito técnica, mas, por exemplo, as pessoas quando se dirigem ao nosso gabinete, o que é que elas precisam? Elas precisam muitas das vezes de verificar situações de regularização, elas precisam de uma autorização de residência emitida pela AIMA, ou seja, um parecer positivo para ficarem cá a viver e a trabalhar, é o seu documento de identificação e pronto, vêm muitas vezes por esse motivo. E quando já estão em situação regular e têm trabalho e estão minimamente estáveis, querem trazer as suas famílias, então há a figura do reagrupamento familiar, que é a possibilidade de trazerem, por exemplo, os filhos e a esposa. Contudo, lá está, as regras são apertadas e faz algum sentido, porque as pessoas têm que garantir que têm condições para ficar cá a viver e a trabalhar e que conseguem garantir os meios de subsistência necessários para a sua família, para não estarem aqui a passar dificuldades, porque de facto não é o que se pretende. Rádio Radical, Prathamic Bidyalaya, recording 1, 2, 3, 2. Michelle. E existem parcerias com escolas ou outras instituições locais para facilitar esta inclusão social e cultural? Sim, nós trabalhamos em estreita colaboração com escolas, ou seja, fazemos ações de sensibilização. Notamos que estas temáticas vão sendo cada vez mais
faladas na escola. A escola é um sítio de excelência para comunicar e para esclarecer efetivamente as dúvidas que surgem nestas temáticas e para sensibilizar e desconstruir aqui algum tipo de estereótipos e preconceitos e ideias de senso comum. E de facto fazemos ações de sensibilização na escola sempre que nos têm solicitado. Vamos também aos serviços, está proposto fazermos ações de sensibilização até em articulação com a AIMA, porque os serviços muitas das vezes têm muitas dificuldades porque há uma componente de legislação muito grande e a maioria de nós não somos juristas, e então para darmos uma resposta clara e ajustada ao problema da pessoa, nós precisamos efetivamente aqui de alguma formação por parte da AIMA, e é importante ir aos serviços também a divulgar, ou seja, as pessoas para sentirem mais segurança, não é? Estão a atender um cidadão migrante que está ali com dificuldades, situações muito específicas, é a vida da pessoa. Então, o que é que se tenta fazer? A pessoa estar devidamente informada, documentada, para prestar um melhor serviço ao cidadão migrante. E vamos também às empresas e também às turmas de português língua de acolhimento, que é muito interessante, porque muitas das vezes contam-nos não só histórias tristes, mas verdadeiras histórias de superação, que também nos deixam muito felizes, não é? Saber que as pessoas, no fundo, conseguiram se reinventar. E também muitas das vezes nacionalidades com culturas muito fechadas ao exogrupo, como por exemplo Afeganistão. E estão totalmente integradas, pronto. E de facto acabamos por fazer também estes programas culturais. Vamos à escola, ações de sensibilização, é muito importante, e vocês jovens também têm um papel fundamental para difundir este tema. E quais é que são os principais desafios enfrentados pelos migrantes de Torres Vedras? Pronto, relativamente a esta questão, efetivamente o cidadão migrante de Torres Vedras e não só, isto é a nível nacional, o panorama nacional está efetivamente mais complexo e mais rigoroso e criterioso no acesso, portanto, às pessoas estarem aqui em situação regular. E faz sentido, porque efetivamente as pessoas têm que vir já com algum planeamento e alguma estrutura. Mas as principais dificuldades as pessoas não têm uma forma de regularização, ou seja, não fizeram o seu percurso da forma mais certa, tendo em conta que vieram um bocadinho à aventura e não houve um planeamento, não verificaram a possibilidade de conseguirem regularizar, que fecha imensas portas, se as pessoas não estão regulares, não conseguem ter acesso a trabalhos, a números da Segurança Social, entre outras burocracias que fazem sentido, e não vamos achar que não, temos que ser claros que efetivamente as pessoas têm que fazer um planeamento. Por exemplo, se tu fores fazer uma viagem, tu vais ver o itinerário, vais planear, e é uma viagem a nível de lazer. Agora imagina, um projeto de vida, não é? Tem que ser pensado, ainda para mais quando levamos a nossa família. Não estamos a falar em contextos de guerra, em contextos de guerra em que as pessoas efetivamente nesses casos não olham a meios. Imagina que num cenário de guerra tu não pensavas, tu querias efetivamente fugir com a tua família para um sítio melhor e pedias então a proteção internacional. Cá essa figura, ou seja, é uma figura na lei em que efetivamente os países da Comunidade Europeia podem efetivamente fazer esse apoio e dar essa proteção. Não, estamos a falar de outras situações em que a pessoa não fez o chamado trabalho de casa, não averigou a possibilidade de se poder regularizar, fecha imensas portas. Para nós técnicos também é muito difícil. Imagina, tu queres ajudar uma pessoa e não há uma figura na lei que o permite, porque nós, para ajudarmos as pessoas, tem que ser nos trâmites da lei, e não conseguimos fazê-lo, porque efetivamente a pessoa, contratos de trabalho, às vezes promessas de contrato de trabalho, já vi mensagens no WhatsApp, uma promessa de contrato de trabalho que é uma mensagem no WhatsApp. Sim. Ou seja, as pessoas vêm, já deves ter ouvido falar que as casas estão muito caras, em Torres, em todos os sítios. E então as pessoas têm imensa dificuldade, porque Portugal tem um salário mínimo nacional que não se coaduna com o custo de vida muito elevado. Então as principais dificuldades são acesso a trabalhos estáveis, porque os trabalhos são muito precários, é a regularização, que é logo efetivamente
o principal e as pessoas não vêm com o visto ajustado à finalidade da sua permanência, se vêm para turismo, não vêm para trabalhar, não têm um visto de trabalho, não têm um visto para estudo, não têm um visto de saúde. Ok, como é que se trabalha estes processos? É muito difícil para nós, técnicos, também, depois desbloquear estas questões. Então as pessoas não têm trabalhos condignos, há pessoas que têm qualificações, imagina, têm formação académica, engenheiros, médicos, enfermeiros, e há uma dificuldade muito grande de ser reconhecida as acreditações que há em Portugal. É um processo burocrático e muito dispendioso e, portanto, em certas profissões isso é de facto muito complexo. É essencialmente os problemas que também o cidadão nacional já verifica, mas eles depois têm todo o stress da aculturação, que é efetivamente virem numa situação de fragilidade, uma cultura totalmente diferente. Há culturas que se assemelham muito, conseguimos identificar efetivamente algumas semelhanças, mas há outras culturas muito diferentes. E depois é as próprias mentalidades, que falávamos há pouco, que há culturas muito fechadas ao exogrupo. Elas próprias fazem essa segregação. Elas não se querem relacionar, elas fecham-se, elas isolam-se. E normalmente, quando nós vemos uma pessoa a fechar-se e isolar-se, nós não vamos lá, não vamos tentar aproximar-nos. Nós temos uma atitude semelhante. Nós tendemos a afastar-nos e achar, esta pessoa não quer, e então se não quer, não vou. Percebes? E quebra-se efetivamente os laços e as conexões e as pessoas não se sentem integradas, mas também lá está, não há efetivamente esta oportunidade de partilha. Por isso é que a escola é fundamental, porque na escola juntam-se muitas nacionalidades, a socialização secundária ainda está ali muito, as pessoas ainda estão a aprender, a personalidade ainda está a formar-se e vocês são mais sensíveis, são mais flexíveis e deixam entrar. E então aí vocês têm um papel fundamental, que é puxar as pessoas para o vosso meio, fazerem as pessoas sentirem-se integradas. Isso é realmente muito importante. Entretanto, se tiveres alguma dúvida, imagina alguma expressão que eu esteja a utilizar que não esteja tão familiarizada, eu estou a tentar, isto é uma temática que é muito difícil não falar em termos técnicos, tendo em conta que é uma temática que envolve aqui muitos termos que são difíceis de traduzir aqui de outra forma, mas se tiveres aqui alguma dificuldade em alguma situação que não estejas assim a ver tão respondido, não ir tanto ao encontro daquilo que necessitavas, diz. Mas estás a ir muito bem. E qual é que é o número anual de pedidos de ajuda por parte dos migrantes? Muitos. Então é assim, eu vou fazer aqui referência ao ano 2024, que pronto, nós fizemos essa compilação, para teres ideia, atendimentos registados. Nós temos uma plataforma onde registamos os dados de todas as pessoas e foi só através dessa plataforma que conseguimos. Mas nós fazemos muito atendimento espontâneo, que não está lá, mas são 1932, que se separam da seguinte forma: aqui em Torres Vedras, aqui no nosso palacete, 1449, e na itinerância, não é, nas juntas de freguesia, que já te referi que fomos, e isto só no segundo semestre de 2024, foi a partir de julho que começámos a alargarmos, portanto, a nossa intervenção. Nós só íamos a Dos Cunhados, depois passámos a ir a Campelos e ao Terro da Cabeça e também ao Ramalhal. E, portanto, isso foi só a partir de julho de 2024 e mesmo assim foram 483 atendimentos. Portanto, recorre muitas pessoas ao nosso serviço e depois vai havendo o passa-palavra. As pessoas, pronto, conseguiram resolver a situação. Nós tentamos, dentro daquilo que nos é possível. Nem sempre conseguimos, é facto, porque há muitas questões legais que impedem de uma pessoa fazer o seu processo de migração ser de sucesso. Temos muitas situações em que, pronto, as pessoas não têm mesmo condições e nós aqui também fazemos o retorno voluntário ao país de origem de forma assistida. Pronto, identifica-se o problema da pessoa
verifica-se que a pessoa está numa situação de grande vulnerabilidade social, socioeconómica. A pessoa não consegue reverter aquilo, a pessoa não tem aqui família, a pessoa não se consegue regularizar, a pessoa não consegue arranjar trabalho, não vai ficar aqui a passar mal, a ação social começa a entrar em colapso. Não é possível. Então há um programa, uma candidatura que se pode fazer, que é o Programa de Retorno Voluntário ao País de Origem de Forma Assistida, em que Portugal vai financiar, portanto, toda a logística para a pessoa regressar ao seu país e, por exemplo, já existe um protocolo com o Brasil, porque 93% das nacionalidades que recorrem a este programa são brasileiros. Já há protocolos entre os países para que a integração decorra lá também, porque há situações em que a pessoa não consegue mesmo efetivamente fazer isso. Então o nosso trabalho passa muito por aí. Como podes verificar, o Climb faz aqui muitas atividades. Faz atividades relativamente ao apoio psicossocial, faz aqui um bocadinho de trabalho de juristas, que não somos, mas temos efetivamente que tentar dar resposta ajustada à situação, não tendo de momento um canal em tempo real por parte da AIMA, que ainda se está a organizar, porque a AIMA eventualmente traz a ouvir nas notícias, ou se não ouviste, é importante vocês também começarem a se familiarizar com estas coisas, também já são crescidos, não é? O CEF extinguiu, o Alto Comissariado para as Migrações, e nasce a AIMA. E ainda se estão a integrar, ou seja, ainda estão a organizar-se. E então não temos um canal em tempo real. Imagina, tenho aqui uma pessoa com um problema muito específico, da área jurídica, eu não sou jurista, então eu preciso de uma resposta, eu preciso resolver a questão daquela pessoa. Então nós temos que fazer todas as diligências necessárias para tentarmos dar uma resposta indicada à pessoa. E depois, às vezes, a falar com as pessoas, percebemos outras dificuldades que elas têm, que nem sempre vêm logo dizer declaradamente qual é a questão, mas nós conseguimos identificar, não? Esta pessoa está aqui numa situação de grande vulnerabilidade. Então fazemos parceria com várias instituições, Segurança Social, temos também aqui a área da Ação Social da Câmara, que ficou com algumas valências da Ação Social, e, portanto, quer seja a nível local, quer seja a nível mesmo de todos os parceiros sociais, sociedade civil, tentamos entre todos resolver as questões das pessoas. Sim. Pronto. Nós aqui, Climb, é essencialmente questões de regularização, mas somos interventores sociais, ou seja, verificamos o problema da pessoa e vamos resolver, quer seja na área da habitação, que não conseguimos resolver, vou ser sincera, é de facto muito complexo. Há temas que nós ficamos, educação, é muito difícil arranjar também, e o professor eventualmente saberá que é difícil, às vezes as vagas, equipamentos sociais suficientes, ou seja, é realmente complexo, é uma área que neste momento é muito desafiante, não só pelas questões culturais e linguísticas e por todas as barreiras, mas também por estas questões burocráticas. E eu estou-te a contar estas coisinhas porquê? Porque agora quando olhas para os teus colegas, já tens assim uma visão um bocadinho diferente destes temas, não é? Já se calhar consegues colocar-te no lugar deles. Pensar, os pais vieram para aqui. Sim. E é tanta burocracia, tanta coisa, tem que existir, atenção, para haver uma ordem. Nós vivemos em sociedade e tem que haver uma ordem. Mas já agora ficas familiarizado, e os teus colegas, com temas que são importantes nós refletirmos, e não acho que vocês sejam novos demais para isso. Tem que ter uma participação de cidadania ativa, e começa assim muito nessas idades em que nós começamos a questionar efetivamente algumas coisas de uma forma um bocadinho mais séria. Sim. Tens assim alguma questão que me queiras fazer extra àquilo que eu estou a falar, até mesmo para interesse do teu estudo? Por agora não tenho uma questão. Ok. É que eu falo muito. E o centro atende apenas cidadãos ou estrangeiros ou também os lusodescendentes? É assim, essencialmente são migrantes de várias nacionalidades. Há uma situação, imagina, um cidadão português, já é português, casou com uma cidadã de um país terceiro e essa cidadã, por ser familiar, pode ser esposa, pode ser filho, ou seja, por serem familiares de um cidadão da União Europeia, quer seja português ou de outro país da União Europeia, podem se regularizar. E aí sim, aí vem o cidadão português,
para fazer a regularização da sua família, quer seja a esposa, e aí sim, deparamos com essas situações. Também há muitas pessoas que vêm, por exemplo, até para fazer a ponte entre os serviços, vêm, uma questão também de algum altruísmo, imagina, nos trabalhos, começam-se a relacionar, então servem aqui um bocadinho de tradutores ou para ajudar aquele quebra-gelo, porque as pessoas também às vezes não confiam muito, não é? Vêm assim ainda muito desconfiadas, mas confiam naquela figura. Não é o grosso da situação, o grosso da situação é a comunidade migrante, mas pronto, relativamente à população portuguesa muitas das vezes vêm a acompanhar, mas maioritariamente é para reagruparem as suas famílias por serem cidadãos da União Europeia. Tu já ouviste falar de cidadania hierárquica? Acho que não. Então eu vou falar aqui um bocadinho disto. A cidadania hierárquica é o facto de teres nascido num país vai determinar as tuas oportunidades. Se tu nasceste na América, tu tens imensas portas abertas. Agora que o Trump é um bocadinho mais complicado. Mas, por exemplo, um cidadão da União Europeia tem a sua vida um bocadinho mais facilitada do que alguns países. Então, o que é facto é que nós verificamos que só por termos nascido em determinados locais vai ser muito mais difícil termos acesso a determinadas coisas. E isso chama-se cidadania hierárquica. Há toda uma hierarquia de topo, entendes? E efetivamente as pessoas só por terem nascido em países não tão desenvolvidos, com culturas mais fechadas, com problemas políticos, religiosos, já terão mais dificuldades. Só por isso. Só por isso. Deixo-te assim essa reflexão. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 do Machial. E quais é que são as nacionalidades dos migrantes que mais solicitam a vossa ajuda? Fizemos um top 5. O Clã Torres Vedras tem do Brasil, Ucrânia, Moldávia, Índia e Nepal. Eu dei-te um PowerPoint com as percentagens, se quiseres ir mais ao detalhe. Agora não te vou lançar muito com essas particularidades, mas tens ali no PowerPoint as percentagens exatas. E depois temos o Clã itinerante, que é das freguesias, em que temos o Brasil, o Nepal, a Índia, Moldávia e Angola. E para a última pergunta, qual é que é a mensagem mais importante que o CLEM gostaria de partilhar sobre a integração dos migrantes na nossa sociedade e como nós, jovens na escola, podemos contribuir? Olha, normalmente quando eu ou os meus colegas fazemos uma apresentação numa escola, esta é a nossa pergunta de partida. Nós fazemos essa questão aos jovens e queremos tentar perceber o que é que eles pensam sobre essa matéria. Portanto, acho que foi uma pergunta muito, muito pertinente da tua parte. É assim, a nossa principal missão é promover a integração plena, digna e equitativa dos migrantes na sociedade portuguesa. E a mensagem mais importante que o CLEM gostaria de partilhar é que essa integração é um processo mútuo. Não é só a adaptação dos migrantes, ou seja, nós também temos que ter aqui alguma abertura de solidariedade e participação ativa. A sociedade de acolhimento, ou seja, todos nós também temos um papel aqui muito importante. Relativamente a vocês, escola, jovens, a escola é um dos primeiros espaços onde as pessoas de várias origens e nacionalidades se encontram e aqui pode-se começar a mudar um bocadinho o mundo e a mentalidade, com gestos muito simples, mas muito significativos. Por exemplo, podes fazer a diferença na vida de um colega teu a combater a discriminação e os preconceitos. Por exemplo, não ficares calada sobre uma situação que tu estás a perceber claramente que está a ser injusta, que aquela pessoa está a ser vítima de atitudes racistas ou xenófobas, questionares, pensares, estereótipos e mostrarmos aqui um bocadinho de respeito. Respeito por outras culturas e apreciar o comportamento da pessoa dentro do contexto sociocultural da pessoa. Atenção, que desde que se respeitem os direitos humanos e a integridade física das pessoas, porque nós sabemos que há aqui algumas questões religiosas e culturais que, a meu ver, não serão aceitáveis. Agora, tudo o resto, tentar olhar para as pessoas não como o outro,
Nós somos cidadãos do mundo. Eu posso manter a minha cultura e aprender. Imagina, ficamos muito mais ricos se eu der um bocadinho de mim e as pessoas derem um bocadinho delas. Porque é assim que se evolui. A globalização é isso mesmo. Isto não é estático, está em constante mudança e evolução. Contributos de uma cultura, contributos de outra, e efetivamente vocês conseguem fazê-lo muito mais, com muito maior eficácia e transformar a cabeça das pessoas. Imagina, eu vou dar aqui um exemplo. Se eu tiver uma pessoa aqui comigo, com 30 anos, que já a socialização primária é todos aqueles conhecimentos que tu tiveste da tua mãe, do teu pai, da tua avó, das pessoas que estão próximas. É a tua socialização primária. E depois tens a socialização secundária, que é os professores, tem um papel muito importante, é os teus colegas, e isso vai formando a tua personalidade. Agora imagina, tu já és uma adulta, já tens a tua cultura muito enraizada. Uma pessoa chega aqui e eu tento travar aqui algum conhecimento e alguma partilha, mas as pessoas já têm as suas ideias muito pré-definidas. Enquanto que na vossa idade, vocês são muito mais permeáveis, muito mais flexíveis, ou seja, é muito mais fácil transformar a mentalidade das pessoas nessa fase da vida. E por isso é que vocês têm um papel muito importante. Promover o convívio e a amizade, ou seja, incluir os teus colegas de outras nacionalidades nas atividades, conhecer a sua história, saber quem é aquela pessoa, valorizar a diversidade cultural da escola como uma forma de enriquecimento cultural e participar em ações de sensibilização, ou seja, falar sobre este tema. Organizar debates e exposições onde as pessoas muitas das vezes têm, imagina, hoje em dia nós assimilamos conteúdos tudo muito rápido, é tudo muito rápido. Vais ao Instagram, no TikTok, é tudo conteúdos muito rápidos, em segundos tu tens ali aquela informação. E essas informações nem sempre correspondem a uma realidade e é muito perigoso estarmos aqui a generalizar. Então é importante estes debates de pessoas que têm efetivamente algum conhecimento, trabalham no terreno, para vocês começarem a ter a vossa percepção das coisas e terem uma ideia mais realista e vocês próprios poderem ter uma participação ativa, exerceres a tua cidadania, ser ativo. Envolve-te em projetos escolares e comunitários, tal como estás a fazer, que promovam os direitos humanos e a igualdade de oportunidades. Eu deixo-te aqui uma reflexão que ser jovem é ter o poder de mudar o amanhã e essa mudança começa com pequenos gestos de respeito, empatia e inclusão, porque a ação gera ação. O teu comportamento pode mudar totalmente o mundo da amanhã e vocês estão num sítio de excelência, porque é quando se está a formar ainda a personalidade, quando vocês não têm ainda uma... Ou seja, vocês estão a construir a vossa personalidade e estão muito flexíveis às mudanças. E é importante vocês fazerem a vossa parte. Se verificarem alguma situação de injustiça em que os vossos colegas claramente estão a ser julgados por ideias de senso comum, estereótipos, preconceitos, vocês podem mudar isso. Vocês podem. Pequenos gestos, pequenas coisas. Às vezes nós achamos assim, eu não vou conseguir fazer nada porque sou eu, mas se todos pensarmos assim nada é feito, ou seja, cada um de nós no nosso dia-a-dia, pequeninas coisas podemos ir fazendo com que seja mais fácil o processo de aculturação, não só para quem chega, mas para quem está a receber também, e também para tornarmos o mundo num sítio mais harmonioso, em que tenhamos respeito uns pelos outros. Pronto, era só estas as perguntas que eu tinha. Muito obrigada por estes esclarecimentos e boa tarde, doutora Helena Rosa. Olha, eu gostei muito, fico muito feliz que vocês sintam interesse nestas matérias, tenham identificado que as escolas estão muito interessadas nas questões de migração, que é muito importante porque é a nova realidade e isto não vai mudar, não é? Temos que tentar todos ajustarmos a estas novas dinâmicas e eu é que agradeço muito. Estamos aqui sempre ao dispor. Obrigada. Obrigada.
Rádio Radical, a Rádio Escola Slanói de Latré de Machiel. Muito obrigado à doutora Helena Rosa pela forma como nos recebeu e se disponibilizou para esta magnífica entrevista. Obrigada à nossa Lara. Bom trabalho. E avançamos com a emissão 107 da Hora do Piropo, aqui na Rádio Radical. Agora, a Assembleia Final do Jogo do Município. Realizou-se na passada segunda-feira, 9 de junho, a Assembleia Final do Jogo do Município. Decorreu no Centro de Educação Ambiental e foi presidida pela doutora Ana Umbelino, vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras. Organizaram e dinamizaram a Assembleia a técnica da Juventude, Catarina Franco, e do MyPolis, Mariana Galvão. Para além da nossa escola, participou também a Escola Básica do 2º e 3º ciclos, Gaspar Campelo. O Tiago apresentou a proposta do prolongamento da cobertura desde o Bloco C até o pavilhão ginásio-esportivo. Vamos ouvir a proposta vencedora no 8º B. Olá a todos, eu sou o Tiago e estes são os meus colegas. Nós estamos aqui hoje para representar a nossa turma, o 8º B. Hoje vimos-vos aqui falar sobre uma proposta que fomos desenvolvendo durante as nossas aulas de TIC e Cidadania, e a nossa turma trabalhou sobre o risco dos alunos à exposição da chuva e do sol para aceder ao pavilhão desportivo e às salas 20 e 22. A nossa turma pensou em vários problemas. Os problemas que a nossa turma mais pensou foram requalificar os espaços ao ar livre, substituir os stores das salas de aula, requalificar os muros internos da escola e a instalação de um telheiro no acesso ao pavilhão e ao centro de apoio à aprendizagem. Mas a nossa turma, com 55% dos votos, elegeu o nosso projeto, que é a construção de uma cobertura para a passagem do Bloco C até ao pavilhão de Educação Física e à sala de música e ao CAA. O nosso problema é, nos dias de chuva, toda a comunidade escolar, quando tem de ir para o pavilhão desportivo, para as salas 20 e 22, os alunos ficam expostos à chuva e ao sol, não só nos dias de chuva, mas também quando está muito sol. Por isso a nossa proposta era que fosse colocado um telheiro, de maneira a que pudéssemos ir para as salas sem chuva e sol. Seria a continuação daquele telheiro até ao pavilhão de Educação Física e até estas salas, de maneira a que os alunos pudessem estar mais protegidos. A nossa iniciativa pretende que seja construído um prolongamento do telheiro já existente no bloco do 2º ciclo. Assim vamos estar protegidos da chuva e do sol. Aqui foi o nosso plano de ação para concluirmos este projeto. Primeiramente nós identificámos o problema que podia acontecer, reunimos-nos em turma para propor ideias de como resolver o problema, tirámos algumas fotos da situação e elaborámos uma sugestão de proposta no computador. Isto foi uma proposta criada pela inteligência artificial de mais ou menos o que nós propunhamos para a construção do telheiro, o telheiro assim, e depois até ao outro pavilhão também. Nós sabemos que pode ser um processo um bocadinho difícil de realizar, mas contamos com o vosso apoio para que esta situação aconteça. Então, eu escolhi estas cartas, vamos conversar e estrelinha pelo seguinte. Obviamente que, tratando-se de uma intervenção física na escola, eu não poderei no imediato dizer se é execuível ou não, porque carece de uma avaliação. Contudo, gostaria de salientar que a escola do Machiel, que vocês frequentam, ela está precisamente sinalizada para poder ser alvo de uma requalificação. A escola tem diversas patologias, tem diversos problemas e por isso já foi sinalizada e tem um nível de prioridade elevado para que diversas intervenções possam ser realizadas. A minha sugestão, e daí propor que possamos conversar e prolongar esta conversa, é precisamente marcarmos uma reunião em que vocês possam ir à Câmara Municipal e serem recebidos pelo diretor de Departamento da Educação
para vos ser explicado exatamente quais é que são as ações que estão previstas neste plano de requalificação e verificarmos se esta também pode ser integrada. Essa é uma sugestão que dou. A outra poderá ser uma possibilidade, no caso de não ser viável integrar esta vossa proposta nesta operação de requalificação, por questões diversas, pode ser por questões orçamentais, por haver outras prioridades, enfim, temos que analisar e verificar se é execuível ou não. Se não for execuível, há uma outra possibilidade, que é o orçamento participativo. Vocês podem apresentar, no âmbito da tipologia Ideia Jovem, esta proposta. Dou como exemplo os vossos colegas do Externato Bena Firme, que há 2 anos atrás, precisamente na primeira edição da tipologia jovem do orçamento participativo, apresentaram uma proposta de criação de um telheiro na escola, exatamente para evitar que os alunos ficassem à chuva, no caso quando estavam à espera dos autocarros. E essa proposta foi vencedora e o telheiro já está implementado. E por isso é também uma possibilidade. Em suma, eu vejo estas 2 vias. Aquela que me parece ser a mais imediata é fazer-se esta reunião e analisar-se a execuibilidade da integração desta ação na operação de requalificação. Se não for possível, é apresentarem esta ideia na próxima edição do Orçamento Participativo e tentarem mobilizar os vossos colegas para votarem e concretizarem a colocação do telheiro. Está bem? Mas muitos parabéns pela vossa apresentação e também por todo o método que vocês seguiram, que foi profundamente democrático. De facto, nós devemos exercitar a democracia, portanto, a democracia não deve ser uma palavra vã, que se utiliza para adornar os discursos, não é? Para os discursos ficarem mais bonitos, ela deve ser praticada. E vocês utilizaram um processo muito rigoroso, em que colocaram, de facto, à votação aqueles que eram os problemas previamente identificados, foi este que colheu mais votos e seguiram com o processo, para além de que fizeram uma apresentação muito bonita e muito cuidada. E por isso estão de parabéns. Eu sugeri então que a Catarina pudesse marcar esta reunião. Aceitam o desafio? Sim. Ok. Eu imagino que a vossa carta seja essa, não é? Não sei se querem acrescentar algo mais. Não. Não? Ok. Então, vemo-nos na Câmara Municipal. Radio Radical da Escola EP 2.3 Maciel. Depois foi a vez do Salvador apresentar a proposta do 8º A. A turma propôs a construção de paragem para a entrada e saída dos autocarros. Vamos ouvir. Olá, bom dia. Nós somos do 8º A da Escola 2.3 de Maciel e o problema que a nossa turma falou sobre foi o risco de entrar e sair dos autocarros. Pensámos em vários problemas: requalificar os espaços de lazer, automatizar o portão, requalificar os muros externos da escola e instalação do telheiro da paragem de autocarros. Também fizemos uma votação, como a outra turma, em que a nossa proposta do nosso grupo ganhou com 70% dos votos. E o problema é, a nossa escola, os alunos que vêm e vão de casa de autocarro, não têm um espaço seguro e abrigo para entrarem e saírem dele. Muitas vezes ficamos no meio da rua à espera do autocarro. Tivemos a ocorrência de um acidente este ano com uma de nossas alunas, quando o autocarro acabou por passar com o pneu sobre o seu pé, levando às urgências. Nada de mais foi detectado. Aqui estão algumas fotos. Como conseguem ver, mas por exemplo, ali onde estão os alunos na estrada, o objetivo é que eles fiquem do lado do passeio, que é para quando passam os carros não haver mais nenhum acidente. E é, por exemplo, fazer aqui deste lado, encostado ao muro da escola. A nossa iniciativa pretende que seja construído um telheiro do lado de fora da escola, onde é feita a paragem. Assim, vamos estar protegidos de acidentes e do tempo enquanto esperamos o autocarro. Essa paragem evitará possíveis acidentes, como ocorreu este ano, uma vez que atualmente os autocarros fazem o embarque com a porta do lado direito. Fizemos um plano de ação. Primeiro, identificámos o problema. Segundo, reunimos-nos e apresentámos as nossas ideias. Tirámos fotos da situação atual e elaborámos uma sugestão de proposta no computador. Aqui também temos algumas propostas na inteligência artificial, só que a nossa ideia é ter o telhado do outro lado, só que também não conseguimos tudo.
Esperemos contar com o vosso apoio e que a nossa proposta possa ser ouvida. E agradecemos por nos ter ouvido e terem este tempo para ouvir as nossas ideias. A vossa proposta, ela remete também para a apresentação de uma solução para um problema que foi identificado, que implica, de facto, uma construção, ou seja, implica uma intervenção material na escola. E, por isso, as sugestões que dei aos vossos colegas também as aplico no vosso caso. Ou seja, parece-me que é importante também reunirem com o Departamento de Educação para se tentar perceber se esta solução que vocês apresentam é execuível, se pode ser integrada dentro do plano que foi previsto para a escola e, se não for possível, tem também a alternativa do orçamento participativo. Aliás, um exemplo que há pouco mobilizei do Externato de Penafirme é coincidente com esta vossa proposta. No Externato, precisamente, aquilo que foi proposto foi um telheiro exatamente para ultrapassar os problemas que vocês aqui referenciaram. E por isso eu creio que a vossa proposta terá condições de ser implementada, ou de uma forma ou de outra. Muitos parabéns pela apresentação que vocês fizeram, que é muito lógica, muito racional, e também aproveito para vos felicitar a vós e ao grupo anterior pelo facto de utilizarem as novas tecnologias ao serviço do conhecimento. Vocês usaram a inteligência artificial exatamente para fazer uma simulação de como é que poderia ser este telheiro. Ou seja, estão a usar instrumentos, ferramentas, de uma forma útil, exatamente para melhor sustentarem as vossas ideias, e é para isso é que as ferramentas tecnológicas existem. É, de facto, para serem colocadas ao serviço do conhecimento e do suporte daquelas que são as nossas propostas e as nossas ideias. E por isso estão todos também de parabéns. Esperemos que o telheiro possa ser construído a se evitar os problemas que vocês aqui referiram. Parabéns. Aceita o desafio? Radio Radical es la radio de la Escuela Básica de segundo y tercer de Maxial. E assim foi a nossa participação no jogo do município, MyPolis, a qual, como ouvimos, terá certamente novos desenvolvimentos no próximo ano letivo. E o programa já vai longo, mas não podemos terminar o ano letivo sem ouvirmos a nossa Sandra. É a hora da poesia, com a Sandra Oliveira. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. O ano letivo terminou. O ano letivo terminou, achei que a correr passou. Ainda ontem estava a começar e hoje já está a acabar. Foi um ano movimentado para nosso aprendizado, com muitas novidades e imensas atividades. Estamos todos entusiasmados, cada um a seu contento, momentos bons animados para nosso crescimento. E outros bem desafiantes, para nossos limites testar. Hoje seguimos confiantes, valeu a pena nos empenhar. No final do ano letivo também, vêm as despedidas. Deixaremos sempre alguém que foi pilar das nossas vidas. O ano letivo terminou, as férias são a aposta. O verão ainda não começou, mas sol e praia é o que a malta gosta. A equipa da Rádio Radical, da Escola do Machial, boas férias vem desejar e muitas alegrias a somar. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. E com a Hora da Poesia termina a emissão 107 da Hora do Piropo, a última de 2024-2025. Boa tarde, eu sou a Maria. E eu sou a Constança. Voltaremos no próximo ano letivo, sempre em podcast, nas redes sociais do Piropo Online, Rádio Radical. Desejamos a todos umas excelentes férias. Boa tarde, eu sou o Salvador. E para os colegas do nono ano, bom estudo e sorte para as provas finais. Boa tarde, eu sou o Afonso.
A hora do piropo na Rádio Radical.